É com muita alegria que vamos falar sobre o Evangelho de Jesus nessa tarde, com uma oração, pedindo à espiritualidade amiga que nos intua, que nos envolva, dilatando os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos assimilar a lição da tarde e colocá-la em prática no nosso dia a dia. E que assim seja, e graças a Deus. A lição de hoje é do livro Vinha de Luz, lição 18, Ouçamos Atentos. Esse livro foi psicografado por Chico Xavier, editado por Emmanuel. E, como todas as lições desse livro, tem em destaque um versículo. E o versículo de hoje é: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Mateus, capítulo 6, versículo 33. E aí ouçamos atentos. Então a gente vai começar. O que significa ouvir? Puxa, é uma coisa tão fácil, tão simples. Todos nós fazemos isso, graças a Deus. Mas ouvir significa perceber os sons através do ouvido. Escutar, entender e sentir. Mas o que significa escutar? Escutar é ficar atento ao que a gente está ouvindo. É ter consciência daquilo que a gente ouviu, absorver o conteúdo, analisar o conteúdo e responder, se for o caso, ou então guardar para o nosso conteúdo interior. Muitas vezes a gente ouve, mas não escuta, porque o barulho interior é tão grande, o movimento é tão grande, que a gente não tem a capacidade de analisar o que o outro está querendo nos dizer. E muitas vezes a pessoa diz, a gente não entende, aí a gente percebe que ela não está feliz por algum evento, algum acontecimento na vida dela, e a gente diz: nossa, eu a ouvi, mas eu não compreendi. Eu não tive acesso à mensagem que ela quis me passar. Então é importante o escutar para que a gente possa ter acesso àquilo que a pessoa está querendo nos dizer, não é? Para ouvir com atenção é necessário o silêncio interior. Naquele movimento atroz, naquela confusão interior, a gente não ouve, porque não está atento. E esse silêncio interior, a nossa relação com Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, é a relação mais importante que nós devemos observar. Além dessa, a estarmos atentos, a nos ouvir. Eu queria água assim, muito obrigada. Estarmos atentos a nos ouvir e a ouvir ao próximo. E apesar de tudo isso, a relação mais importante é com o Pai, com o Criador, que Jesus nos disse que seria o reino de Deus em nossos corações. Quando a gente está conectado e ligado ao alto, ligado a Deus, a gente tem essa conexão e este reino de Deus dentro de nós. Porque o que é o reino de Deus? É vivenciar os seus ensinamentos, é ouvir os mandamentos, é ouvir os ensinos que Ele nos trouxe e vivenciarmos. Quando a gente aprender a vivenciar, nós estaremos com o reino de Deus nos nossos corações. Porque aí a gente vai ser mais tranquilo, mais amoroso, mais caridoso. E Jesus tinha o reino de Deus no seu coração às 24 horas por dia, em toda a sua caminhada. Eu vou tomar um pouquinho de água, com licença. Obrigada. Geladinha. Não é a geladeira, é o frio. Bom, enquanto espíritos, temos a fagulha divina nos nossos corações. Se essa fagulha divina estiver acesa, estaremos com o reino de Deus dentro de nós. Porém, se essa fagulha divina estiver apagada, nós estaremos também apagados. Então, há a necessidade do combustível da fé, do amor, da caridade, para que possamos acender essa essência divina, essa fagulha divina nos nossos corações. Se essa fagulha divina é uma fagulha de Deus, nós somos os templos de Deus. Nós somos abençoados porque estamos carregando Deus em nossos corações.
E daí a necessidade de maior conexão para podermos compreender mais a filosofia, mais o que eles nos ensinam, para podermos nos conectar mais, para entendermos o reino de Deus nos nossos corações. Quanto mais nos conectarmos, quanto mais subirmos na escala gradativa espiritual, mais necessidade e mais vontade teremos de nos conectar com o alto, porque aí a gente já sentiu as benesses que ele nos proporciona, as condições de vidas melhoradas, que a gente consegue adquirir, que a gente consegue administrar por vivenciar os seus ensinamentos. E podemos entender a nossa mente como um lago agitado e revolto. Quando ele está desta maneira, ele não reflete o sol, nem a lua, nem as estrelas. Porém, quando este lago estiver manso, tranquilo, onde podemos ouvir o silêncio dos nossos corações, ele vai refletir a nossa vida interior, mais equilibrada, mais estruturada nos ensinamentos de Jesus. E daí a nossa mente se torna um farol para absorver mais os ensinamentos do Divino Mestre. E aí vamos nos serenando as nossas quietações, as nossas paixões, vamos compreendendo mais o próximo e vamos nos inteirando mais com o nosso silêncio interior, que conecta de uma forma mais envolvente os ensinamentos do Divino Mestre. Deus opera no silêncio. Ele não concorre com as vaidades humanas. Ele conversa conosco através de segredo. E nós falamos com ele secretamente também. E essa linguagem decodificada e simplificada que ele nos apresenta, para cada filho ele demonstra a sua linguagem de uma maneira adequada para que cada um entenda. E essa conexão é um ato da oração, é o ato da meditação, do louvor, da adoração, que é por onde nós conversamos com Deus. É através dessas atitudes que a gente se conecta mais e de uma maneira mais gloriosa. E aí Jesus dizia, quando quiseres falar com Deus, entre no seu quarto, feche e se conecte com Deus. Não necessariamente entrar no quarto físico, mas podemos entrar no quarto dos nossos corações, no nosso deserto interior, lá onde a gente pode ter essa conexão e falar para Ele tudo que nós gostaríamos, tudo que nós necessitamos, os nossos medos, as nossas tristezas, as nossas alegrias. E quanto mais conectado, mais resposta Ele nos dará. Daí a necessidade de estarmos realmente atentos, porque Ele responde. Agora, se nós não estivermos atentos para absorver, aí a gente diz, Ele não me ouve. Mas não é que Ele não nos ouve, é que muitas vezes a gente quer ouvir aquilo que a gente deseja. E nem sempre é assim. A gente tem que ter a humildade de chegar a Ele e falar, Senhor, eu necessito do seu amparo, veja o que é melhor para a minha vida. Para o meu crescimento, para os meus amores, meus familiares, o que é melhor. E não, muitas vezes a gente já chega pedindo, olha, eu quero isto. Se você me der tudo isso, eu vou deixar de comer alguma coisa. Não é por aí, não é troca, é conexão. E os que treinam essa acústica espiritual estabelecem maior sensibilidade e maior conexão, ouvindo cada vez mais a voz de Deus nos nossos corações. E aí a gente está construindo o quê? O reino de Deus nos nossos corações. E em falar em reino de Deus nos nossos corações, é o versículo da lição de hoje. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Mateus, capítulo 6, versículo 33. O Evangelho de Mateus é muito rico e apresenta 28 capítulos, um mais bonito do que o outro.
Hoje nós nos ateremos no capítulo 6, versículo 33. Mas, para uma compreensão maior, nós vamos utilizar o versículo de 25 a 34, porque é um contexto mais amplo e dá para a gente compreender melhor o que ele quer nos dizer. Então, tudo que nós dissemos aqui foi Mateus que disse do aprendizado e da convivência que ele teve com Jesus. Então, ele aprendeu, ele absorveu e escreveu o Evangelho. E hoje nós vamos comentar sobre aquilo que Mateus nos trouxe. Então, a preocupação maior hoje é do ensino com as preocupações da vida. Quem não as tem? Todos temos. Quando não conosco, são com os nossos familiares, com as pessoas queridas, então a gente tem aquela preocupação. Mas há necessidade de aprender a trabalhar e entender estas preocupações. Senão nós nos tornaremos escravos do sofrimento. Ao invés de avançar, a gente fica parado. A gente não anda, não aprende. Então ele começa assim: não ajunteis tesouros na terra, onde as traças e o ferrugem os destroem, e onde os ladrões arrombam casas e os furtam. É tão lindo, esses versículos são tão lindos e de uma compreensão assim muito fácil para a gente assimilar, porque é tudo coisas do nosso entorno, do nosso dia a dia. Então Jesus recomenda o uso da riqueza com fins celestiais, com fins eternos, para que possamos conquistar amigos no plano espiritual, principalmente, porque quando a riqueza acabar, quando a riqueza ficar por aqui, que nós partiremos, o que vai acontecer? Seremos recebidos por esses amigos que nós conquistamos. Agora, se não conquistarmos amigos, com certeza não teremos uma recepção calorosa. Porque a afinidade, quando praticamos o bem, a gente está num padrão vibratório positivo, de amor, de luz, e a afinidade dos espíritos que nos acompanham. Então, quando nós chegarmos lá, podem ter certeza que estaremos recebidos por espíritos afins. Não é? Então, daí a necessidade de utilizarmos a riqueza. Não precisa ser riqueza material, riqueza de dinheiro, qualquer riqueza que nós tenhamos. As bênçãos de Deus em nós são riquezas. Que utilizemos essas riquezas para conquistar amigos, para auxiliar, para amparar, para mostrar o caminho àqueles que ainda não perceberam, não é? Porque onde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. Então, com certeza, tudo que nós fizermos de bem será revertido para nós e para as pessoas do nosso entorno. E ele continua, olha que coisa linda. Os seus olhos são como uma lâmpada que ilumina o seu corpo. Quando os olhos são bons, todo o seu corpo se enche de luz. Quando os seus olhos são maus, o corpo enche de escuridão. Se o nosso olho é ruim, nenhuma luz penetra em nós. Nós permanecemos na escuridão. E quando a gente tem algum problema, não de visão física, mas de visão espiritual, aí, então, a escuridão vem de dentro para fora. E essa escuridão que vem de dentro para fora contamina as pessoas ao nosso entorno. Mas a gente diz, vai contaminar as pessoas sim. Porque a vibração negativa, a vibração de raiva, de rancor, eu transmito para o outro. Se ele tiver descuidado, ele assimila. E ele assimila e passa para o outro. E é uma corrente, se torna uma corrente. E daí nós formamos uma corrente negativa que vai influenciar no universo. Então, aquele ser pequenininho, com aqueles pensamentos negativos, vai influenciar num todo, no universo. Olha a responsabilidade dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Dá licença. Aí continua. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, para beber e para vestir. A vida não é mais do que comida? Não é mais do que roupa? Observem os pássaros. Eles não plantam, não colhem, não guardam alimentos nos celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Ele não nos diz
que os pássaros são ociosos. Ele diz que os pássaros vivem a vida de acordo com o objetivo, de acordo com as condições que eles têm de viver, mas que eles buscam um alimento. E quem provê o alimento para eles é o nosso Pai Celestial. Agora, por acaso, vocês não são mais valiosos do que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, possa acrescentar 1 hora em suas vidas? Significa o quê? Adianta se preocupar com coisas que nós não podemos resolver? Não, não adianta. Nós somos onipotentes para fazer determinadas coisas. Estão nas mãos de Deus. Então a gente tem que adquirir a sabedoria e analisar e perceber o que a gente pode modificar e o que a gente não pode modificar e compreender, entender e entregar nas mãos de Deus. Que se Ele atende os pássaros, se Ele atende a natureza, Ele vai nos atender. Porque nós somos filhos do seu amor, da sua bondade, do seu coração generoso, né? Por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fazem suas roupas, e, no entanto, nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como eles. A glória e a pompa de Salomão eram famosas naquela época, então ele pega como exemplo, como modelo. Nem Salomão, com toda a glória, com toda a pompa, tinha a beleza das vestes das plantas, das flores, dos lírios, não é? Se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será mais generoso com vocês? Gente de pouca fé. E ele sempre falava para os discípulos, tenham fé, ele cobrava. E nós somos os discípulos de Jesus atuais. Nós também não temos essa fé, porque na hora que dá uma balançada nas nossas vidas, nós muitas vezes nos desestruturamos se não tivermos o reino de Deus instalado em nossos corações. Daí a necessidade de nos precavermos, de nos prepararmos para quando vierem as rajadas fortes dos ventos, as tempestades, nós tenhamos lá dentro a estrutura interior que não vai pelos ares, a nossa fé, a nossa esperança e a nossa certeza de um amanhã melhor, não é? Portanto, encerrando o versículo, portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe o que vocês precisam. Aqui também ele se refere aos pagãos da época que não conheciam Jesus, que não conheciam os seus ensinamentos. E tem muitos pagãos ainda hoje que não conhecem o Cristo, que não conhecem as benesses de Deus. E tem outros que conhecem, mas que não colocam em prática. Então não deixam de ter mais responsabilidades ainda, porque têm o do conhecimento, mas não vivencia, não é? Então, busquem primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Jesus pede que busquemos a salvação, e as demais coisas virão por acréscimo de misericórdia. Portanto, não nos preocupemos com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. E aí a gente fala, como? E eu não vou me preocupar com o futuro? Mas é lógico, se Ele nos deu a inteligência, é para que a gente utilize das coisas para nos pouparmos, para podermos adquirir os bens necessários para a nossa vida. Não significa que eu vou deixar tudo, deixa a vida me levar, não. Cada um tem que fazer a sua parte, ter a sua responsabilidade e saber que as coisas materiais não devem sobrepor as coisas espirituais. Porque a gente entra nessa vai da valsa das coisas materiais e a gente quer sempre mais. E de repente nós nos esquecemos da parte que não se desgasta, da parte que é eterna, da parte que nós levaremos, que é a parte do nosso espírito. Então, apesar de todos os conhecimentos,
Os seguidores do Cristo ainda não sabemos trabalhar as nossas emoções e os nossos sentimentos como ele veio nos ensinar. Daí a necessidade de colocar em nossos corações e nossas mentes a responsabilidade, em primeiro lugar, do cuidado com o nosso espírito e do cuidado com o nosso corpo também, porque o nosso espírito necessita do nosso corpo para que ele possa experienciar na terra a convivência, o aprendizado, que é a partir daí que ele vai adquirir um trampolim para a elevação do espírito. Portanto, mais um golinho. Portanto, todas as coisas que passamos aqui na Terra, os relacionamentos difíceis, os problemas do dia a dia, temos que ter em mente que são os exercícios para nosso aprendizado, para o nosso trampolim para a evolução, não é? E Deus é de tanta misericórdia, de tanta bondade, que Ele nos deu a reencarnação como um presente, para que a gente possa refazer na caminhada tudo aquilo que nós não fizemos de maneira adequada. Então, minha filha, não desanime, tenha paciência, você vai ter oportunidades de reencarnar. E aí a gente pergunta, qual é o objetivo da reencarnação? A reencarnação tem como objetivo principal desenvolver os conteúdos transcendentais da existência enquanto estamos caminhando neste planeta Terra, que é daqui que a gente vai aprender e alavancar a nossa evolução, porque o espírito chega simples e ignorante, e ele vai se desenvolvendo passo a passo, lentamente, através dos exercícios que às vezes nos parecem tão tristes, tão difíceis, mas todos nós temos esses exercícios por passar. De repente, um demonstra, o outro não demonstra, mas não vai pensar que ninguém sai ileso, não, porque são consequências dos nossos atos, dos atos que nós trazemos lá do primarismo. Então, quando a gente inicia a caminhada, é mais complexo, porque aí a gente tem que detectar as nossas deficiências, a gente tem que buscar conhecimento, temos que estudar para começar a administrar essas deficiências, os nossos vícios, transformando-os em virtudes, para que possamos realmente instalar o reino de Deus nos nossos corações. A tarefa de Jesus na Terra foi a de romper o véu, a cortina da ignorância, e nos mostrar que podemos encontrar a felicidade sim aqui. Ele veio nos mostrar que nós temos uma vida material e uma vida espiritual, que nós podemos ter êxito nas duas, desde que a gente viva de acordo com os teus ensinamentos. E todo o Evangelho de Jesus é um convite à obediência às leis da natureza, às leis do universo. Ele nos convida através do Evangelho. Acorda, desperta, está na hora, a vida passa muito rápida, ela não me espera. Está toda hora falando isso. E muitas vezes passa assim e a gente não escuta, a gente ouve e não escuta. Daí a importância de escutarmos os ensinamentos do Mestre e termos em mente buscar primeiro o reino de Deus, que o resto nos será acrescentado. Portanto, ouvir com atenção é fundamental para uma vida de paz, de amor, de tranquilidade e das conquistas dos amigos que encontraremos do outro lado a nos esperar. Que Ele nos dê a sabedoria para continuarmos nesta caminhada, tá? Então, Senhor Jesus, queremos agradecer por essa doutrina esclarecedora que abre as nossas mentes, os nossos corações, que nos dá a esperança de conquistarmos melhores dias, mais aprendizado, de estudarmos o Seu Evangelho, e para que possamos ser, Senhor, instrumentos na Sua seara, auxiliando, amparando e sendo auxiliado e amparado também, Senhor. Pedimos que abençoe esse nosso Brasil, abençoe todos os países do planeta Terra, seus dirigentes religiosos e políticos,
para que tenha consciência do dever, elevando o ser humano, amparando-os nas suas necessidades. Pedimos, Senhor, por esta casa que nos abriga, por esta creche maravilhosa e por todos os seus colaboradores e frequentadores. Que possamos ter, Senhor, um retorno aos nossos lares com muita alegria, com muitas bênçãos, e que essa alegria permaneça em nossos corações, hoje e sempre, com a graça de Deus. E que assim seja.